O profissional de 40 anos. Ano passado eu fiz 40 anos e eu comecei a pensar sobre o que eu via num profissional de 40 anos quando eu tinha 30, quando eu tinha 20. Na minha adolescência, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu sempre enxergava o profissional de 40 anos como aquela pessoa com muita senioridade, já com o cargo de presidente de empresa, ganhando muito dinheiro, bem sucedido e com a vida resolvida. E pode ser que eu tenha criado um mito na minha cabeça, pode ser que isso aconteça para algumas pessoas, mas a ideia é contar a partir da minha perspectiva de profissional, hoje com 41 anos, e como recrutador que conversa com muitos profissionais que têm mais de 40, 50, 60 anos. Prazer, meu nome é Everton Luiz, sou recrutador há mais de uma década, com passagem por empresas muito diversas, estou hoje numa empresa multinacional de tecnologia e aqui eu gosto de falar sobre carreira, emprego e empregabilidade. O mito do profissional de 40 anos, ele foi sendo construído ao longo dos anos em duas direções. A direção que é o profissional que chegou no topo da carreira, alcançou o melhor cargo, resolveu a vida financeira e acabou o jogo, e aquela do profissional que não tem empregabilidade, que ficou sem mercado, que as empresas não querem mais e que ele precisa tomar uma outra decisão, ir dar aula ou arrumar um emprego acessório, alguma coisa do tipo. E se eu te disser que existe um caminho do meio, e que é um caminho do meio muito interessante, diga-se de passagem, e que pouquíssima gente fala. Com 40 anos, a gente tem condição de olhar para muitas outras coisas. Por mais que a gente não tenha vivido intensamente, profissionalmente, os 40 anos, mas eu falo no meu caso, desses 40 anos eu trabalho há mais ou menos 27 anos. E eu pude aprender muitas coisas, conhecer muita gente, entender o que funciona e o que não funciona. E muito do que eu sou enquanto profissional hoje tem a ver com essas experiências que eu fui pegando com os outros, inclusive. Eu me vejo hoje numa posição muito interessante porque eu tenho condição de escolher. E não escolher porque eu tenho top currículo, não porque eu sou um recrutador, mas porque eu vi muita coisa acontecendo. Então, quando eu converso com esse profissional de 40 anos, eu gosto de pensar que ele foi adquirindo superpoderes ao longo da vida. Ele já sabe, por exemplo, o que funciona e o que não funciona quando você pensa em se candidatar para uma outra vaga. Se ele se atentou ao processo, ele já aprendeu algumas coisas. Ele já sabe o que funciona e o que não funciona sobre empreender. Ele já sabe o que funciona sobre o que não funciona em relação a pegar um hobby que ele tem para trabalhar com aquele hobby. Mas principalmente, ele já joga o jogo do emprego há bastante tempo. E ele já consegue prever com um pouco mais de tranquilidade ou estratégia o que pode vir a acontecer em relação a algumas coisas. 40 anos não é o final da vida profissional, não é o topo da vida profissional, mas é um período muito interessante. Uma coisa que eu acho que é muito válida e eu fiz é o momento de você parar e registrar tudo aquilo que funcionou e que não funcionou nos anos que passaram. Porque é uma chance que você tem de fazer essa segunda parte da sua vida profissional, ou a sprint final, que é uma questão muito pessoal, o que você quer e o que você não quer fazer. Você pode mudar de carreira, você pode mudar de cidade, de país, você pode fazer uma série de mudanças a partir daquilo que você construiu até aqui e daquilo que você foi percebendo que faz sentido para você ou não. Eu confesso que o mercado hoje, as redes sociais, elas vendem uma ideia de que se você tem 40 anos e não tem 300, 400, 500 mil, 1 milhão, você está falido e você não fez nada. E a gente sabe que a vida não é essa coisa padronizada. A gente sabe que a vida ela não é esse caminho reto para todo mundo. Pode ser que para alguns ela seja. Então o primeiro recado que eu trago é: não se sinta culpado pelo que não aconteceu ou pelo que aconteceu. O que aconteceu ou o que não aconteceu trouxeram você até aqui. Eu acho extremamente mais importante a gente olhar para o trajeto do que o ponto em que nós nos encontramos hoje. E mais do que só olhar o trajeto, é o que eu aprendi nesse trajeto enquanto pessoa e profissional de 40 anos. Uma coisa que eu acho muito problemático é não ter aprendido nada com o que se viveu até aqui. Então, o primeiro ponto é: seja grato pelo que você viveu no trajeto, não se sinta culpado pelo que em tese não aconteceu, porque assim, as redes sociais, elas vendem como estar milionário com determinada idade, ter tantos milhares de reais em determinada idade fosse algo simples e consequencial, e não é. Sempre tem várias variáveis no meio dessa história, escolhas feitas e não feitas, como a vida
transcorreu naquele período ou não transcorreu. Então, faça um inventário de tudo aquilo que funcionou para você. Feito esse inventário, o que você quer? Efetivamente, sabe assim, profissionalmente, o que faz sentido para você daqui em diante e o que não faz sentido. Agora, diferente de quando você tinha 20, 25 anos, você já tem repertório, inclusive, para fazer essa avaliação. Os profissionais que eu entrevisto que têm mais de 40 anos, para cargos muito diversos, mas nos últimos anos, principalmente em funções relacionadas à tecnologia ou em tecnologia, eles têm uma clareza muito grande do que eles querem. Qual é o tipo de empresa, qual é a posição, qual é o salário, o que faz e o que não faz sentido. Ter 40 anos te permite fazer isso. E você percebe que aqui a gente está falando de coisas muito positivas em relação a fazer 40 anos. O meu papel e a minha ideia como alguém que tem mais de 40 anos é dividir com você uma visão diferente. Porque eu vejo uma visão muito derrotista muitas vezes, ou que estabelece essa idade como o limite e que se você não isso ou se você não aquilo, nada aconteceu. Muito pelo contrário. Então, faça esse ajuste na sua vida profissional. O que você quer a partir daqui? Sabendo, inclusive, que agora sim pode ser que a gente esteja mais perto de um processo de aposentadoria, entre aspas, do que lá atrás, quando ele tinha 20 anos. Quantos anos mais você quer continuar trabalhando? E eu não vou discutir a capacidade financeira para isso ou para aquilo, mas indo nessa linha, a gente sabe que tem muito menos anos à frente do que tivemos para trás. E é por isso que é extremamente importante entender o que faz e o que não faz sentido. Ao mesmo tempo, o profissional de 40 anos, ele aporta senioridade. Essa é uma das principais questões que esse profissional precisa trazer consigo nas escolhas profissionais que ele vai fazer. Tudo aquilo que ele foi vivendo, e foi passando, e foi fazendo, aporta senioridade. Entende que numa conversa com o recrutador, é muito mais fácil ele olhar para 20, 25, 18, 15 anos de experiência e falar assim, olha, ao longo desse período eu vivi tudo isso que me prepara para esse desafio. Percebe que, mais uma vez, o tempo jogou a seu favor, mas você precisa saber usar esse tempo. Você precisa saber olhar criticamente para ele e extrair os pontos positivos que você consegue usar nas escolhas que você vai fazer. É claro que eu vou sempre falar sobre o processo de seleção, empregabilidade, carreira, que é onde você pode passar, inclusive, a utilizar dessas experiências como uma arma secreta, como um superpoder. Mas, de novo, não precisa ser um executivo, um CEO, um CFO, não precisa. Aqui a gente está falando de um profissional normal. Alguém que trabalhou, que viveu, que se preparou financeiramente, que não se preparou financeiramente. Mas ele tem a oportunidade de fazer escolhas diferentes se utilizando daquilo que ele viveu lá atrás. Pensa mais uma vez comigo. O profissional de 40 anos tem ao menos mais de 15 anos de experiência profissional. O que ele faz com isso? Como é que ele vende isso? Esse é o ponto-chave. Acho que aqui é o que a gente tira de ponto essencial em ter 40 anos e estar no mercado. Se você tem a posição X ou Y, se você trabalha aqui ou ali, o ambiente, a localidade, de certa forma, ela pode até influenciar muito pouco. Mas aquilo que você viveu é o grande ponto dessa história. Se você tem 40 anos, se você vai fazer 40 anos, ou se você está começando a pensar sobre como vai ser quando você vai fazer 40 anos, quando você fizer 40 anos, a minha dica principal é: entenda que aquele é um marco muito importante para que você dê os próximos passos. Mas mais do que isso, não se preocupe sobre como você vai chegar lá ou como você vai passar por lá. Viva esse trajeto. Tire os frutos profissionais que você foi vivendo, as experiências, os prêmios, as certificações, os resultados e aquilo que não deu certo, inclusive. A gente aprende errando também. Profissionalmente, eu gosto de pensar que a gente evolui muito mais quando a gente erra, inclusive, do que quando a gente acerta. Porque o acerto, ele está contratado. O erro, ele faz você olhar numa perspectiva diferente. E com 40 anos, confesso que eu já errei bastante. Já fiz escolhas pelas quais eu falo, será que eu faria de novo? Já fiz entregas que eu fico me perguntando como é que eu tive coragem de fazer aquela entrega. Mas eu aprendi muito.
E muito do que eu sou hoje, das escolhas que eu faço ou que eu não faço hoje, se devem a ter vivido essas coisas, a ter tido essas experiências. Então, mais uma vez, não tenha medo de fazer 40 anos enquanto profissional. O mercado não acaba, as vagas não desaparecem, muito pelo contrário. A gente vive um momento em que a gente tem mais necessidade por pessoas do que efetivamente a gente tem disponível. Tem mais vaga do que gente. A gente está vendo vários segmentos com muita dificuldade porque não consegue contratar. E aqui eles não estão preocupados se a pessoa tem 40, 30, 25. Eles precisam de bons profissionais. Faça uso disso a seu favor. Não coloque a idade de 40, de 50, de 60 anos como um ponto limítrofe, um ponto de limite para que você siga com a sua carreira. Entenda que você foi construindo uma série de fortalezas, foi tendo uma série de experiências que vão te ajudar nesse marco. Bora lá? Bora passar por esse ponto e dar o próximo passo, porque tem muitos outros próximos passos a serem dados. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com aquele seu amigo que também fez 40 anos, que está cheio de dúvidas, cheio de medos em relação a essa idade. Curte, compartilha, se inscreve no canal, interage comigo nas minhas redes sociais. Até o próximo vídeo.